Em julho de 2017, o país perdeu um dos maiores sindicalistas da sua história, Augusto Campos. Em plena ditadura, ele conquistou o Sindicato dos Bancários de São Paulo, incentivou a democracia em sindicatos de outras categorias e também trabalhou pelos movimentos sociais. Sua trajetória política e sindical é de extrema importância para a história do país. Em tempos bicudos, como estamos vivendo agora, onde a nossa democracia está ameaçada a cada segundo com tramóias na Câmara e no Senado, para privilegiar pequenos grupos, falar de Augusto Campos é falar que o Brasil tem sim como acabar com as desigualdades sociais, que o Brasil tem sim como retomar o crescimento sem prejudicar os desfavorecidos. O Olhar TVT de hoje é um documentário sobre a história desse brasileiro que sempre trabalhou nos bastidores, longe dos holofotes. Algumas pessoas são criadoras de mundo, vivem o presente e olham o futuro. Este é o caso do nosso homenageado de hoje, Augusto Campos, que em plena ditadura reconquistou os sindicatos bancários de São Paulo, lutou e incentivou a conquista de outros sindicatos de outras categorias e também a retomada dos movimentos sociais, ajudando desta forma a criar o Brasil que nós temos hoje. O Augusto é um bicho do mato, né? É um outsider, né? Uma pessoa que, embora todo mundo fosse barbudo, eu já era barbudo naquela época, usasse jaqueta de couro, todo mundo usava jaqueta de couro, mas o Augusto sempre foi diferente, né? Gostar do Augusto é uma questão de convivência, não é um gostar à primeira vista. A primeira impressão era de que era um cara assim meio anarquista, um barbudo meio estranho, né? E depois, só com o conhecimento, é que a gente foi, de fato, ter uma percepção melhor do que era essa figura chamada Augusto Campos. Uma pessoa das ideias, uma pessoa que pensava, articulava. O pensar dele, né, numa ação, numa composição, numa estratégia, a democracia sempre caminhou junto. O Augusto é aquela pessoa que entra numa mata, um lugar fechado, ele não se preocupa só de achar um caminho, ele se preocupa de achar o caminho e abrir espaço para que mais gente venha atrás dele. Eu tenho o Antônio Augusto como o primeiro amigo que me empurrou para ser alguém na vida. Não me lembro dele exaltado nunca, e nunca reivindicando nada. Era um menino assim, pacato, tranquilo. Eu vivi em Altinópolis, é uma cidade a uns 60 quilômetros de Ribeirão Preto, mas muito próxima de Minas Gerais. O que eu lembro bastante e que marcou demais é que a gente tinha muito espaço, né? A casa, mesmo que fosse uma casa de classe média baixa, o quintal era enorme. Eu tinha manga, tinha parreira, sabe, tinha laranja. A gente fazia brinquedo imaginário, como toda criança faz. E era nós dois ali fazendo curralzinho com madeira, pondo perninha nas laranjas, que era vaca, cavalo. Quando a gente vai para Ribeirão, isso daí é cortado. E aí a minha família, para se sustentar, minha mãe passou a ter uma pensão. E ele ajudou muito ela. Aí ele estudava e o tempo que ele ficava em casa ele ajudou. Aí eu trabalhei num cartório como office boy, né? E depois que eu saí desse cartório, eu fui trabalhar, depois de uns 2 anos, eu fui trabalhar num banco. E aí, acho que era campanha salarial, e eles decretaram greve. A volta dessa greve para o trabalho foi a coisa que mais me marcou. Porque tinha um funcionário que eu tinha sido admitido e teve um funcionário que ele era tuberculoso. E ele estava há 1 ano, 2 anos se tratando. E quando estourou a greve, um mês antes de estourar a greve, ele reassumiu. E uma das primeiras pessoas a ser mandada embora foi ele.
ele e eu. Eu, quer dizer, eu ficava bravo, mas, pô, nunca tinha tido um emprego assim, né? Mas me revoltou demais que ninguém olhava a família dele, ninguém olhava que o cara estava doente e estava saindo dali para a vida, né? Para se socializar, para viver o ambiente. Então ali foi o primeiro choque que eu tive assim, de realidade. Ele é muito generoso. Não faz questão, né? Pelo menos eu nunca vi ele fazer questão de dinheiro, de ter, não ter, sabe? Em 64, eu tinha 22, 23 anos. Aí disseram que tinha um emprego em São Paulo. Mas tinha um emprego, quer dizer, não era para eu vir procurar, não. Já tinha um emprego em São Paulo. Então eu vim como veio, sei lá, eu acho que 90% do povo de São Paulo, né? Que veio para trabalhar. Então aí eu passei no vestibular da economia, para cursar economia, e passei no concurso do Banespa. A primeira passeata que eu participei, quer dizer, era para eu não participar de passeata nunca mais, né? Porque a passeata foi indo e parou lá em frente à Secretaria da Fazenda, ali no começo da Rangel Pestana. Aí quando nós chegamos em frente à Secretaria da Fazenda, senta, tem que sentar. Aí o pessoal passou a sentar. Mas aí a polícia não se fez de rogada. Chegou, mas o que ela bateu não foi brincadeira. O que ela pegou a gente, mas deu de cacetada. E a gente participa bastante nisso, com uma discussão bem clara, né? Com as bandeiras do movimento estudantil. E aí você foi atingindo um negócio que eu não sei quando a gente vai atingir outra vez, que você começa a buscar uma luta unitária, que é a luta contra a ditadura. A decisão mais difícil da vida dele foi quando ele estava na USP, o pessoal começou, veio o Médici, fechou com a AI-5, né? E aí o pessoal do movimento estudantil começou a ir para a guerrilha, e ele fazia economia na USP, e ele falou, eu não vou para a guerrilha, eu vou para a luta de massa. Quando eu entrei no banco, eu fui trabalhar, né, na matriz do banco. E eu trabalhava durante o dia. E quando eu passei na USP, minhas aulas eram na parte da manhã. E aí eu pego a transferência para trabalhar à noite, às 7 horas da noite. E ali estava cheio de estudante. Então nós éramos estudante, militante estudantil. E a gente começou a refletir sobre o banco. Muitos desses estudantes que eram bancários, que pertenciam a esses partidos, migraram para a luta armada. Então ficou fraca. Quer dizer, tanto a diretoria do sindicato quanto a oposição se enfraqueceram bastante. E na diretoria do sindicato começou a germinar os pelegos. E aí que começa uma tentativa, a gente começa a participar de uma tentativa de reorganização que eles chamavam de participação ativa. E eles saíam do Banespa, ele trabalhava na compensação. Eles saíam meia-noite do banco, ele ia para o Semucano, lá em Cotia, fazer reunião no meio do mato, lá com medo da repressão da ditadura. Como se a ditadura quisesse descobrir, não descobriria. Descobriria, era só ter os infiltrados dentro das empresas, né? Aí nós formamos uma chapa da oposição em 72. Em 72 era Médici, né? Você tem a ideia o que era 72? Era o auge da repressão da ditadura. Era quando se matava em Araguaia, se matava na Lapa, se matava em qualquer lugar de São Paulo e do Brasil. E o Augusto já disputava, mesmo não ganhando, mas era uma marcação de posição. De uma certa forma,
ele é esse elo de ligação entre o movimento sindical do passado, o movimento sindical da década de 60, com o movimento sindical que se constitui na década de 70 e que vai dar origem à oposição em 79. A grande característica nisso foi a gente fazer uma oposição lá dentro, né? A gente não ficava fustigando e correndo, né? Então, não, a gente ia lá, sentava, fazia reunião. Quando a gente ganhou a eleição, que foi um fenômeno a gente ter ganhado a eleição, eu achava o seguinte: se amanhã eles intervierem, praticamente a nossa geração vai ter que começar do zero, porque não deu tempo de você conversar com o bancário. Ou a gente se mostrar junto com os bancários para os patrões para aprender a respeitar. Por mais que a gente faça discurso, precisa ver o quanto desse discurso ele impregna no bancário. O quanto desse discurso o bancário faz como discurso dele. Quem te apoia? Né? Na hora do pega para capar, onde que está a categoria? Cada vez que a gente ia crescendo, ia criando mais mecanismos de mobilização, não só dos bancários, mas de todos os trabalhadores. Teatro de rua, jornal diário, questão de apoiar as oposições, até pelo fato da categoria bancária ser nacional. Aí unificamos a database, tudo isso o Augusto trabalhava muito, né? Criar encontros nacionais de bancários. Esse olhar para o conjunto requer uma capacidade de planejamento muito grande. O Augusto sempre foi esse estrategista. As ideias que ele plantou no movimento sindical estão perdurando já há muito tempo, vai fazer 40 anos. Acho que Augusto Campos eu poderia traduzir como um educador organizador que recupera o teatro do oprimido do Boal, recupera a educação, a pedagogia do oprimido de Paulo Freire e que insere na nossa estratégia o conceito de disputa de hegemonia e ocupação de trincheiras de Gramsci. Não sei se ele leu esses caras, se algum dia ele se referiu, mas se você olhar o que Augusto Campos conduz e a forma dele conduzir, você vai perceber que esse é o centro da prática dele. E usando uma coisa que é uma característica particular, e praticamente distintiva do Augusto em relação a quase todos os dirigentes que eu conheci. Eu costumo dizer que o Augusto usava uma maiêutica própria, né? Ele, não sei se ele leu Sócrates, mas aquela forma particular de Sócrates dialogar com seus discípulos era a forma como Augusto dialogava com a gente. Eu não me lembro, nas diversas conversas que eu tive com Augusto, de sair de lá com uma ordem de fazer alguma coisa. Você ia conversar com Augusto com um problema na mão e saía de lá com a seguinte conclusão: eu não sabia que eu sabia. Ou seja, ele ia conversando com você, você ia descobrindo e saía de lá convicto de que você sabia um caminho para fazer e ia tocar o caminho. Isso aumentava muito a nossa autoestima, provocava um processo de reflexão, e eu acho que é isso que tornou Augusto uma pessoa que aglutinava pessoas ao seu redor. Ele ouve, por mais absurda que seja o que a pessoa esteja falando, ele deixa a pessoa ir até o fim, depois ele vai desmontando nozinho por nozinho, pedrinha por pedrinha. Então, essa capacidade de ouvir e, com isso, ao mesmo tempo, ele está elaborando, que eu acho assim, uma característica muito, muito marcante dele. E Augusto me chama nessas conversinhas que ele fazia ali, em particular, numa sala, porque eu tinha sido demitido do banco, para me perguntar se eu não conhecia alguém no Banerje para pôr na chapa, porque o Banerje era um banco muito importante. Eu pensei comigo, Banerje, banco importante, sei lá quantos eleitores tinha, assim, uma merreca, né? Diante daquele colégio eleitoral imenso, era um banquinho muito pequeno, não entendi nada desse cara. Eu falei, puta, esse cara é louco mesmo, né? Não é à toa que eu não entendo qual que é, né? essa coisa do Augusto. E aí Augusto, pacientemente, né, comigo, porque não era fácil, né? Minha rebeldia, Augusto com toda aquela paciência, me explicando a história dos bancários, a questão nacional, né, que o nosso patrão
era nacional. E que não adiantava a gente ganhar apenas o Sindicato dos Bancários de São Paulo, que a gente tinha que ter uma estratégia para ganhar outros sindicatos do Brasil, do país. E que o Rio de Janeiro era outra base importante. Ó, da onde ele estava chegando. Alguém do Banerj, na chapa de São Paulo, para depois ajudar a gente a montar a oposição no Rio de Janeiro. Olha, o que mais simboliza o Augusto, o desprendimento dele e a concepção dele de luta de classe, de luta de massa, acho que foi em 79. Uma vez nós fomos presos, né? No DOPS e tudo, ou foi na Polícia Federal. Eu fui na Polícia Federal, né? Ali na rua Piauí, né? Ou é rua Sergipe, é aqui em Higienópolis. Acho que é Piauí. E chega lá, o delegado ficava perguntando para ele, Augusto, mostrava o boletim de banco, esculhambando com a ditadura, com os banqueiros. Quem fez esse jornal? Eu falei, o pessoal do grupo de banco. Né? E você deixa escrever essa besteira? Eu falei, como eu deixo? Lá é imprensa livre, eles escrevem o que eles quiserem. Aí ele pegava outro boletim de outro banco, cada banco tinha o seu boletim. Né? E você não é o presidente, você não responde por isso. Eu respondo nada, quem responde são eles que fazem. Como é que eles vão aprender a escrever se eles não fizeram o jornal? E o delegado dizia assim, seu sindicato é uma zona, ninguém manda, é uma esculhambação. E ele falou, mas a sociedade é assim, a vida é assim. Né? Se você não deixar as pessoas fazerem, ninguém aprende a fazer. Né? E o delegado ficou irritado, falou, não, então pode ir embora, eu não vou ficar perdendo tempo com você não. Ele liberou ele para ele ir para o sindicato. E ele chegou no sindicato contando isso, morrendo de dar risada. Ele achava que eu fosse censurar o jornal. Por onde ele passou, ele deixou um legado de novos dirigentes, de novos militantes, qualquer que foi. E às vezes dá a impressão, quando fala Augusto, presidente do sindicato, Augusto, dá a impressão que ele foi presidente por muito tempo. E não, foi o primeiro mandato, quando eles derrubaram os pelegos, depois de 9 anos na oposição. Eles fizeram o primeiro mandato, revolucionando ali a maneira de militar, a maneira de fazer sindicalismo. Ele disputa novamente o segundo mandato e logo em seguida já é cassado. Ele não retorna mais para o sindicato, nem como presidente, nem como diretor, nem como nada. Dali ele já, quando sai a intervenção, no mesmo momento sai essa coisa da eleição da DIREP. Ele vai para a DIREP e o Gushkin vai para o sindicato. DIREP ele fez 2 mandatos, cada um de 2 anos, 4 anos. Dali também ele sai e não volta mais a se candidatar, nem depois de outro período. Dali ele já vai para a criação da FETEC, que também a gente participou bastante da criação da FETEC, vai para a CUT estadual, depois vai para vereador, enfim, e ele não fica ali, entendeu? E para cada lugar desse que ele saiu, ficou muita gente como dirigente, como militante, ocupando esse espaço. O CUT não era central única, era central unitária. A gente estava trabalhando para ficar como central unitária. Por quê? Porque não adianta você botar central única. Senão, quem que vai falar que é único? Tem que ser a Justiça ou o Ministério do Trabalho. Então, a gente estava atrelando uma coisa que não era atrelada desnecessariamente. E criar um partido político. Aquela unidade contra a ditadura que a gente conseguiu, hoje ela está mais ou menos fragmentada. Isso reflete no comportamento das pessoas, né? E a gente agora, principalmente aquele pessoal que lutou, que viveu aquele tempo, tem uma obrigação de continuar levando essa luta política para frente, né? Quer dizer, não é porque você venceu aquela etapa que já estão todos os problemas solucionados. Não, os problemas ainda continuam e hoje afetam por demais a classe trabalhadora, na ausência de solidariedade, na ausência de humanismo, né, na ausência de saber que é uma equipe. Infelizmente nós perdemos aí um companheiro de luta, mas a gente ao mesmo tempo se sente grato pelo legado que ele deixou e pela história que ele deixou no movimento sindical com os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Não queria só presidir o Sindicato dos Bancários e se preocupar só com os bancários. Augusto já dizia que nós tínhamos que organizar a classe trabalhadora, criar uma central sindical, fortalecer um partido político para disputar a hegemonia do Brasil e representar os trabalhadores.
Sem dúvida, perdemos hoje um grande líder. E ele foi um grande homem, uma pessoa que fez sua parte, né? Que cumpriu uma tarefa muito bonita aqui e que infelizmente está partindo num momento em que a gente está vendo o Brasil sendo atacado duramente, os direitos trabalhistas sendo atacados, a democracia sendo atacada, o que nos coloca aí a obrigação de continuar a luta dele. E nós perdemos um companheiro que, embora tenha a sua carne vá partir, a verdade é que as ideias que ele plantou no movimento sindical estão perdurando já há muito tempo, vai fazer 40 anos, portanto, eu não poderia deixar de me despedir do meu companheiro Augusto, sabe, no último momento dele aqui na Terra.